Durante 2 anos, minha vida teve um ritmo fixo, quase invisível, mas absolutamente constante. Não era marcado por horários, nem por compromissos físicos, nem por datas especiais. Era marcado por mensagens. Bom dia, como você tá? Já comeu? O que aconteceu hoje? Me conta. 2 pessoas conversando todos os dias, sem falhar uma única vez, sem desaparecer, sem pausas dramáticas, sem joguinhos. Apenas presença. Uma presença que começou simples, leve, sem expectativa, como quase todas as coisas que depois se tornam perigosamente importantes. No começo, ela era só alguém com quem conversar, uma amizade fácil, natural, daquelas que não exigem esforço, nem máscara, nem explicação. Eu podia ser eu, ela também. A conversa fluía como se a gente se conhecesse há muito mais tempo do que realmente conhecia. E talvez conhecesse mesmo, de outras formas, em outras versões de nós. Com o tempo, aquilo virou hábito, e hábito vira lugar seguro vira casa, e casa, quando você percebe, já é amor, mesmo que você ainda não saiba nomear. Eu não acordei um dia apaixonado, não houve um momento exato, foi lento, silencioso, um acúmulo, uma soma de risadas compartilhadas, de desabafos noturnos, de áudios longos, de mensagens enviadas no impulso e respondidas com cuidado. Eu conhecia os medos dela, as inseguranças, os traumas, as histórias mal resolvidas. Ela conhecia os meus. Eu sabia quando ela estava triste só pelo jeito de escrever. Sabia quando algo tinha acontecido, mesmo quando ela dizia que estava tudo bem. E ela também sabia quando eu fingia força. Esse tipo de intimidade cria raízes profundas. Só que eu escolhi não olhar para isso, porque olhar significava admitir algo que eu tinha medo de perder. Eu sabia que gostava dela de um jeito diferente. Sabia, mas empurrei isso para baixo, para bem fundo. Dizia a mim mesmo que a amizade era mais importante, que não valia a pena arriscar, que o sentimento romântico era um preço alto demais para pagar. Eu preferia carregar o peso do silêncio do que o risco da perda. E assim fui vivendo, guardando, engolindo, administrando. Claro que vinha o ciúme. Não aquele ciúme explosivo, possessivo, agressivo. Era um ciúme quieto, interno. Um aperto no peito quando ela contava que tinha ficado com alguém. Um nó no estômago quando descrevia encontros, conversas, promessas vazias de outros homens. Eu ficava triste, sim. Às vezes ficava para baixo por dias, mas nunca deixei isso transparecer de forma que a machucasse. Pelo contrário, eu apoiava, dizia para ela ir, viver, aproveitar. Eu a defendia quando os caras eram bons, alertava quando eram problemáticos. Nunca tentei competir, nunca tentei atrapalhar, nunca tentei me colocar como opção. Eu me convenci de que aquilo era maturidade, de que amar em silêncio era nobre, de que ser amigo era suficiente. Mas não era, não completamente, porque cada vez que eu apoiava, eu também me anulava um pouco. Cada vez que eu sorria por fora, algo em mim encolhia por dentro. E esse sentimento guardado foi crescendo, não em intensidade explosiva, mas em peso, um peso constante, um cansaço emocional que eu já não conseguia disfarçar nem de mim mesmo. Até que chegou um dia comum, um dia qualquer, sem nada de especial, e foi exatamente isso que tornou tudo mais assustador. Eu acordei com aquela sensação de aperto que já vinha há meses, mas naquele dia ela estava diferente, mais pesada, definitiva. Como se algo dentro de mim dissesse que não dava mais para fingir, que continuar daquele jeito ia me quebrar por completo. Eu passei o dia pensando, ensaiando frases na cabeça, apagando, reescrevendo, questionando se era egoísmo, se era covardia, se era tarde demais, se era cedo demais, se eu estava confundindo tudo. Mas no fundo eu sabia, não falar estava me adoecendo. Não era só tristeza, era ansiedade, era angústia, era uma sensação constante de estar vivendo pela metade. E então, eu falei. Não foi uma declaração dramática, não foi um discurso bonito. Foi honesto, tremido, imperfeito. Eu disse que tinha desenvolvido sentimentos por ela, que não era algo planejado, que não era uma cobrança, que eu não esperava nada, que a amizade continuava sendo importante, que eu só precisava tirar aquilo do peito. No início, ela reagiu de forma tranquila. Disse que entendia,
que apreciava a minha honestidade, que gostava muito de mim. Não houve rejeição dura, não houve rompimento imediato. Aquilo me deu um certo alívio, mas junto com o alívio veio a vergonha, uma vergonha profunda, como se eu tivesse quebrado algo frágil, como se tivesse atravessado uma linha invisível. Eu me senti exposto, vulnerável demais, e pedi um tempo, não para puni-la, não para pressioná-la, mas para processar o que eu mesmo tinha feito. Eu precisava reorganizar meus sentimentos, me recompor, entender como seguir dali em diante sem machucá-la e sem continuar me machucando. Foi então que aconteceu algo pequeno, ridiculamente pequeno, mas que mudaria tudo. Ela precisava buscar um livro que estava comigo, algo simples. Antes isso nunca seria problema. Eu iria até ela ou ela viria até mim. Mas naquele momento eu não consegui. Eu estava envergonhado, em pedaços, com medo do olhar dela, com medo do silêncio, com medo de parecer patético. Então pedi que um amigo dela, que estaria com ela naquele dia, passasse para pegar o livro comigo. Na minha cabeça era apenas um detalhe logístico, um jeito de respeitar o tempo que eu mesmo tinha pedido, um limite temporário. 2 dias depois mandei mensagem. Ela respondeu pouco, disse que estava incomodada com algo, mas não sabia explicar o quê. Eu respeitei, disse que tudo bem, dei espaço. Esperei mais 2 dias e então pedi para conversarmos. A resposta demorou, e quando veio, veio diferente, fria, definitiva. Ela disse que adorava nossa amizade, que eu tinha sido muito importante na vida dela, mas que depois da minha atitude, algo tinha mudado, que não conseguia mais continuar, que preferia encerrar a amizade ali. Não houve muito espaço para diálogo, não houve tentativa de entender, não houve negociação. Em poucas linhas, 2 anos desapareceram. O chão sumiu, literalmente. A partir daquele momento, meu corpo começou a reagir antes mesmo da minha mente entender. Crises de ansiedade, crises de choro, um vazio físico no peito, falta de ar, falta de apetite, insônia, pensamentos circulares, culpa, vergonha, arrependimento. Eu comecei a tomar remédio. Às vezes funcionava, às vezes não. Tudo oscilava. E o que mais doía não era nem o fato de ela não corresponder aos meus sentimentos. Era a perda da amizade. A sensação de ter sido descartado por ter sido honesto. Como se falar a verdade tivesse sido um erro irreversível. Eu me perguntava, todos os dias, se eu deveria ter ficado calado. Se eu deveria ter aguentado mais. Se eu tinha destruído algo que poderia ter continuado existindo. Eu me sentia sem chão, sem referência, sem aquela presença diária que tinha se tornado parte da minha identidade. Eu chorava em horários aleatórios, chorava tentando comer, chorava tentando dormir, chorava lembrando de coisas pequenas, de piadas internas, de mensagens antigas. E ao mesmo tempo, uma parte de mim sabia que aquele sentimento precisava sair, que guardar tinha me levado exatamente até ali. Mas saber disso não diminuía a dor, não naquele momento, não daquele jeito. Eu estava devastado e ainda não sabia que aquilo era apenas o começo. Os dias seguintes não passaram, eles apenas aconteceram. Não havia sequência clara entre manhã, tarde e noite. Apenas um cansaço contínuo que se infiltrava em tudo. Eu acordava com a sensação de que algo estava errado antes mesmo de lembrar exatamente o que. O corpo lembrava antes da mente. O peito apertado, o estômago embrulhado, a respiração curta. A ausência dela não era apenas silêncio, era um ruído constante, um eco que ocupava cada espaço livre do dia. Eu pegava o celular por reflexo, desbloqueava a tela, abria o aplicativo de mensagens e só então lembrava que não havia mais ninguém ali. Nenhuma notificação, nenhuma resposta, nenhuma continuidade. 2 anos de conversas diárias não desaparecem sem deixar um vazio estrutural. Era como se eu tivesse perdido uma rotina vital, algo tão básico quanto comer ou dormir, e meu corpo ainda não soubesse como funcionar sem isso. Eu tentava me convencer de que fiz a coisa certa, que falar era necessário, que honestidade não deveria ser punida com o abandono. Mas essas frases soavam ocas quando a dor vinha. E ela vinha em ondas imprevisíveis. Às vezes eu conseguia passar algumas horas relativamente estável, quase normal. Em outras, uma lembrança aleatória era suficiente para me desmontar inteiro.
uma música, uma frase que ela costumava usar, um meme antigo salvo na galeria, tudo virava gatilho. Eu revivia a conversa repetidas vezes, tentando identificar exatamente onde errei. Será que foi a forma? Será que foi o timing? Será que pedir o livro por outra pessoa foi interpretado como rejeição, frieza, desinteresse? Eu nunca soube ao certo, e a falta de resposta definitiva se tornou outra ferida aberta. Porque quando uma amizade termina sem explicação clara, a mente tenta preencher os espaços sozinha, e quase sempre escolhe a versão mais cruel. Eu comecei a me culpar por coisas que talvez nem fossem reais. Comecei a construir cenários imaginários onde eu era imaturo, covarde, exagerado, onde ela tinha razão em se afastar, onde eu merecia aquela perda por não ter sabido lidar melhor com meus sentimentos. A vergonha se misturava com tristeza. Eu sentia vergonha por ter me apaixonado, vergonha por ter falado, vergonha por ter pedido tempo, vergonha por precisar de espaço, como se sentir demais fosse um defeito, como se a amizade só fosse válida enquanto eu me anulasse completamente. E isso doía de um jeito profundo, porque durante 2 anos eu tinha sido apoio, presença, escuta, cuidado. Eu tinha estado ali quando outras pessoas foram embora, eu tinha ficado quando outros falharam, e ainda assim, bastou eu admitir que era humano para tudo acabar. Minha ansiedade começou a se intensificar. Não era apenas tristeza emocional, era física. O coração disparava sem motivo. Aparente. As mãos tremiam. A garganta fechava. À noite eu deitava e o corpo não desligava. Pensamentos se atropelavam. Eu revivia diálogos que nunca aconteceriam, ensaiava respostas para perguntas que ninguém faria, criava discursos que não seriam ouvidos. Dormir virou um desafio. Comer, uma obrigação mecânica. Às vezes eu passava o dia inteiro sem perceber que não tinha me alimentado. Outras vezes tentava comer e sentia náusea. O remédio ajudava em alguns momentos, mas não resolvia o vazio. Porque remédio nenhum substitui presença. Nenhuma medicação ocupa o lugar de alguém que se tornou parte da sua vida. Amigos tentavam ajudar, mas era difícil explicar. Alguns diziam que eu devia seguir em frente, que a amizade que acaba assim não era verdadeira, que eu me livrei de um problema. Outros diziam que era só dar tempo, que talvez ela voltasse a falar comigo. Nenhuma dessas respostas me confortava, porque o que doía não era apenas perder alguém, era perder a versão de mim que existia naquela relação. Com ela eu era mais aberto, mais leve, mais comunicativo. Sem ela eu me sentia reduzido, encolhido, como se tivesse desaprendido a ser eu mesmo. Eu tentei respeitar o silêncio, não mandei mensagens impulsivas, não cobrei explicações, não implorei. Não porque não quisesse, mas porque algo em mim ainda queria preservar um mínimo de dignidade. Eu dizia a mim mesmo que, se um dia ela quisesse conversar, eu estaria aberto, mas que forçar contato agora só pioraria tudo. Mesmo assim, cada dia sem notícias parecia uma confirmação de que aquilo tinha acabado de verdade. E aceitar isso era como engolir vidro aos poucos. Com o tempo, a tristeza começou a se transformar em algo mais complexo. Não era só saudade. Era um luto confuso, porque ninguém tinha morrido, mas algo essencial tinha sido arrancado da minha vida. E lutos assim são traiçoeiros, porque o mundo ao redor espera que você funcione normalmente. Não há velório, não há despedida oficial, não há permissão social para parar. As pessoas seguem esperando que você trabalhe, responda mensagens, sorria em reuniões, cumpra compromissos, e você faz tudo isso, mas por dentro está em ruínas. Eu comecei a questionar minha própria capacidade de me relacionar. Será que eu sempre estrago tudo quando me abro? Será que amar em silêncio é a única opção segura? Será que amizade e sentimento nunca podem coexistir? Esses pensamentos se repetiam como um mantra destrutivo, e junto com eles vinha o medo. Medo de sentir de novo, medo de confiar, medo de criar vínculos profundos, porque perder alguém que se torna importante dói muito mais do que nunca ter tido ninguém. Ao mesmo tempo, havia uma parte de mim que sentia um alívio estranho, um alívio pequeno, quase culpado, porque apesar da dor, eu não estava mais escondendo nada. O sentimento que me sufocava havia sido exposto. Eu não precisava mais fingir que estava tudo bem quando não estava.
Eu não precisava mais sorrir enquanto me despedaçava por dentro. Esse alívio coexistia com a tristeza, criando uma confusão emocional difícil de administrar. Eu me sentia culpado por me sentir aliviado, e me sentia fraco por ainda sofrer tanto. Com o passar das semanas, comecei a entender que minha dor não era apenas sobre ela, era sobre anos de colocar o outro à frente de mim, de priorizar o conforto alheio em detrimento do meu próprio, de engolir sentimentos para manter relações funcionando. Aquela perda. A amizade tinha sido maravilhosa, sim, mas também tinha sido construída sobre um silêncio que me custou caro. Reconhecer isso não apagava a dor, mas começava a dar contorno a ela. Eu comecei a escrever, não para enviar a ninguém, mas para organizar o caos interno. Escrevia tudo o que não disse, tudo o que senti, tudo o que perdi. Era feio, desorganizado, repetitivo, mas ajudava. Aos poucos fui percebendo que minha devastação não era sinal de fraqueza, mas de profundidade. Pessoas que sentem intensamente sofrem intensamente. E isso não é um defeito, embora muitas vezes seja tratado como tal. Ainda assim, a saudade não diminuía. Às vezes eu imaginava como seria se ela mandasse uma mensagem, se dissesse que estava confusa, se pedisse para conversar. Eu imaginava o que eu diria, se eu conseguiria ser calmo, se eu choraria, se eu teria coragem de colocar limites. Porque uma coisa tinha ficado clara, eu não poderia voltar ao mesmo lugar de antes. Mesmo que a amizade fosse retomada, algo teria que mudar. Eu não poderia mais ser apenas o amigo que se anula. Essa consciência começava a nascer em mim, ainda frágil, ainda insegura, mas real. E talvez essa fosse a semente de algo novo, algo que ainda não tinha nome, algo que não era felicidade, mas também não era só dor, era transformação, mesmo que eu ainda não estivesse pronto para admitir. E foi nesse estado entre o luto e a reconstrução que algo inesperado aconteceu. Algo que me forçou a olhar para tudo de uma perspectiva diferente. Algo que mudaria novamente o curso daquela história. O inesperado não chegou em forma de mensagem dela, nem de pedido de desculpas, nem de explicação tardia. Chegou de um jeito muito mais silencioso e por isso mesmo mais difícil de ignorar. Chegou quando eu comecei a perceber que o mundo não tinha parado porque a minha vida emocional estava em ruínas. As pessoas continuavam andando na rua, rindo em mesas de bar, reclamando de coisas pequenas, fazendo planos. No começo isso me irritava profundamente. Parecia injusto que tudo seguisse normal enquanto eu mal conseguia levantar da cama. Mas aos poucos, aquela normalidade começou a me puxar de volta. Não por gentileza, mas por insistência. Eu precisava continuar vivendo, mesmo que sem vontade, mesmo que no automático. Foi nesse movimento forçado que comecei a enxergar coisas que antes eu não conseguia. Uma delas foi o silêncio dela, não como punição, não como crueldade deliberada, mas como uma escolha. E escolhas dizem muito mais sobre quem escolhe do que sobre quem é deixado. Pela primeira vez, eu me permiti pensar que talvez o fim daquela amizade não tivesse sido causado apenas por mim. Talvez o que tivesse acontecido fosse mais simples e mais duro ao mesmo tempo. Ela não soube lidar com o desconforto de ser vista de um jeito diferente. Não soube lidar com a responsabilidade emocional que vem quando alguém confia em você a ponto de expor sentimentos. Encerrar foi mais fácil do que conversar. Cortar foi mais simples do que sustentar uma relação que precisaria mudar. Essa percepção não me deu alívio imediato, mas tirou um pouco do peso que eu carregava sozinho. Eu comecei a lembrar de pequenos sinais que antes ignorei. Momentos em que eu sempre estava disponível, mas ela nem sempre estava. Situações em que eu era o suporte, mas raramente o oposto. Conversas em que meus problemas eram ouvidos, mas rapidamente redirecionados para os dela. Eu não estava sendo Usado conscientemente, mas havia um desequilíbrio ali. Um desequilíbrio que eu aceitei porque acreditava que a amizade verdadeira era assim. Doação constante, sem expectativa de retorno. Só que isso não é amizade, é desgaste. E desgaste acumulado cobra um preço alto. Essa constatação doeu, mas também trouxe clareza. Eu comecei a entender que minha dor não vinha apenas da perda dela, mas da quebra de uma ilusão. A ilusão de que eu precisava ser indispensável para ser amado. A ilusão de que meu valor estava enquanto eu ajudava, apoiava, compreendia.
Quando eu deixei de cumprir esse papel perfeitamente, quando precisei de algo para mim, a estrutura não se sustentou. Isso não me tornava culpado, tornava humano. Aos poucos, comecei a retomar pequenas coisas. Voltei a comer melhor, mesmo sem vontade. Voltei a dormir um pouco mais, mesmo que com interrupções. Voltei a sair, mesmo que com o coração pesado. Cada pequena ação parecia irrelevante, mas juntas formavam um movimento de retorno a mim mesmo. Eu também continuei indo às consultas, falando sobre a depressão, sobre a ansiedade, sobre o medo de me vincular novamente. Aprendi que sentir profundamente não é uma falha de caráter, mas exige cuidado, limites e reciprocidade. Comecei a praticar algo que nunca tinha feito direito: colocar a mim em primeiro lugar sem me sentir egoísta por isso. Em um desses dias aparentemente comuns, algo simbólico aconteceu. Eu estava organizando o celular e encontrei uma conversa antiga nossa. Pensei em apagar tudo. Já tinha pensado nisso dezenas de vezes. Sempre desistia, com medo de apagar uma parte de mim. Naquele dia, sem drama, sem ritual, eu apaguei. Não porque não significou nada, mas justamente porque significou muito. Apagar não foi apagar a história, foi aceitar que ela tinha cumprido seu papel e terminado. E surpreendentemente, depois disso eu não chorei. Fiquei em silêncio por alguns minutos, respirando, como quem fecha uma porta devagar. Foi ali que eu percebi que algo tinha mudado de verdade. Dias depois, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Não era ela. Era alguém perguntando algo banal, nada importante. Mas o simples fato de eu ter esperado por tanto tempo uma mensagem específica e quando ela não veio, ter conseguido seguir mesmo assim, foi um marco. Eu não estava curado, mas estava inteiro o suficiente para continuar. Com o tempo, comecei a socializar mais, a conhecer pessoas novas, sem expectativa, sem projeção. Pela primeira vez, eu não estava tentando preencher um vazio com outra presença. Eu estava aprendendo a ocupar o espaço sozinho. E isso mudou tudo. Um dia, semanas depois, ela finalmente apareceu. Uma mensagem curta, educada, quase protocolar. Dizia que esperava que eu estivesse bem, que sentia muito por como as coisas terminaram, que precisava de espaço naquele momento e achou que encerrar era o melhor. Não havia pedido de retomada, nem convite para conversa profunda, apenas um fechamento tardio. E surpreendentemente, eu li aquilo com calma. Não senti o desespero que imaginei que sentiria. Não senti vontade de implorar, nem de explicar de novo, nem de me justificar. Eu respondi com respeito, desejando o bem, agradecendo pelo que tivemos e deixando claro, de forma serena, que eu também precisava seguir em frente. Quando enviei a resposta, minhas mãos não tremiam, meu coração não disparou. Não houve crise depois, apenas um cansaço leve e uma sensação estranha de paz. Aquilo foi a confirmação final de que eu não era mais a mesma pessoa que começou essa história. Eu tinha aprendido, à força, mas aprendido. Aprendi que sentimentos guardados não desaparecem, apenas se transformam em dor. Aprendi que a amizade verdadeira precisa suportar conversas difíceis. Aprendi que honestidade pode afastar pessoas, mas manter o silêncio afasta você de si mesmo. Aprendi que perder alguém importante dói, mas perder a própria identidade dói mais. Hoje, olhando para trás, eu não romantizo o sofrimento. Não acho bonito ter passado por tudo aquilo, mas reconheço que foi necessário. Aquela amizade me ensinou muito sobre conexão e o fim dela me ensinou ainda mais sobre limites. Eu não me arrependo de ter falado. Falar me custou caro, mas me salvou de uma vida inteira de autoanulação. Se eu tivesse continuado calado, talvez ainda estivesse ali, disponível, presente, sorrindo por fora e me desfazendo por dentro. Hoje eu sei que a amizade sem espaço para a verdade não é vínculo, é prisão confortável. E eu escolhi sair. Mesmo sangrando, mesmo devastado, mesmo sem garantias de que algo melhor viria depois. Porque, no fim, o alívio que senti ao tirar aquele sentimento do peito foi real. E ele abriu caminho para algo que eu não tinha antes: respeito por mim mesmo. E isso, finalmente, foi suficiente para seguir em frente.